Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos felizes por estarmos na presença do Pai, mas estamos com o nosso coração entristecidos pela perca de um grande homem de Deus, pastor Robinson Gomes, do Ministério Bola de Neve, aqui de Umuarama. Então não poderia dar início a essa palavra sem deixar registrado a todos que nos assistem, principalmente a pastora Ângela, os nossos sinceros sentimentos, meu, da minha casa e de nossa família, acredito. Amém? Sentimos pela perda e desejamos que o Espírito Santo venha consolar amigos e familiares em nome de Jesus. Você que me acompanha a partir dessa live, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola aos Colossenses. Hoje nós tivemos aqui, desde as 17 horas, a ministração da ceia, a distribuição da ceia, melhor dizendo, né? Mas, em respeito a tudo que tem acontecido na cidade por conta dessa pandemia, nós temos, na medida do possível, nos ajustados a esse momento, né? Nos ajustado a esse tempo que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza de que muitos de nós ficamos confusos com tudo que está acontecendo. Porque a gente fica muitas vezes pensando de que forma que nós temos que nos comportar num momento como esse. Se cremos ao ponto de desprezar os diagnósticos médicos e orientações de segurança, seremos punidos pelo momento por essa crença além, se é que pode se dizer assim. Se cremos de menos, teremos a nossa fé e o nosso testemunho julgado por aqueles que compartilham da mesma fé que nós. Mas a Bíblia, ela vai nos dar alguns parâmetros de comportamento, não só nesse momento, mas principalmente no reino. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Então, eu gostaria que você reservasse esse tempo, mesmo que você não esteja aqui presencialmente, mas que você reservasse esse tempo verdadeiramente para ouvir de Deus, ouvir a voz de Deus. Que você não grave a minha fisionomia, meu nome, minha voz, mas que você grave o que Deus vai falar com você. Você receba como Deus falando a você, porque esse é o intuito dessa ministração. Sempre que eu subo no altar para ministrar, o meu coração, ele só clama um versículo, João 3,30. Necessário é que ele cresça e eu diminua. Então, se você nunca decorar meu nome, olha, não vai me deixar ferido nem triste. Se você nunca souber quem eu sou, a gente vai se encontrar lá no céu e seremos felizes. Mas se você lembrar da palavra que Deus me usou para falar, e você tiver a percepção de que não foi o pastor J, mas que foi Deus que falou com você, nossa, eu vou ficar extremamente feliz. Aí meu coração vai se alegrar. Amém ou não amém, queridos? Então, lá no livro de Colossenses, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, na verdade a gente vai ler esse texto aqui, mas nós vamos ler vários outros aqui no decorrer da ministração, mas eu quero começar com esse daqui. Capítulo 3, a partir do versículo 22, a Bíblia fala assim, servos, obedecei em tudo aos vossos líderes, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração,
temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, pois a Cristo, o Senhor, é a quem estáis servindo. Aí pula 2 versículos, vai lá para o primeiro versículo do capítulo 4. O primeiro versículo do capítulo 4 fala assim: líderes, tratai os servos com justiça e com equidade. Grave essa palavra, equidade, certos de que também vós tendes um Senhor nos céus. Amém? Desocupe as suas mãos, coloque as suas mãos no seu coração, feche os teus olhos e consagre este tempo a Ele, consagre este momento a Ele, consagre os seus ouvidos, consagre os seus pensamentos. Diga ao Espírito Santo que você quer que os seus pensamentos, que os seus, aquilo que você, a sua audição, o seu tato, que os seus sentidos estejam agora completamente submetidos à vontade do Eterno. Senhor, no nome de Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra. Este é o ensino que vem do Senhor. A Tua palavra diz, meu Deus, que ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, Pai querido, ela é mais penetrante, ó Deus amado, do que essa espada que corta, que atravessa juntas e medulas, ó Pai. A Tua palavra diz que ela é apta para discernir as intenções do nosso pensamento e do nosso coração. Por isso, meu Deus, leva cativo o nosso pensamento, leva cativo, meu Deus, os nossos ouvidos, leva-nos cativos ao Senhor. Pai amado, se somos escravos, sejamos escravos do Senhor, servos do Senhor, meu Deus, para que os nossos ouvidos e tudo em nós esteja agora, meu Deus, submetido àquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Meu Deus, que eu não seja instrumento de uma palavra vã, de uma palavra desnecessária na direção dos Teus filhos, mas que verdadeiramente, meu Deus, eu sirva como instrumento, Senhor, como boca do Senhor, na direção dos Teus filhos e filhas, de cada família aqui representada e de cada família que me assiste agora, em nome de Jesus, é o que nós oramos e Te agradecemos. Pode se sentar, querida, em nome de Jesus. Talvez alguns que estão nos assistindo estão pensando, mas tem gente lá? Sim, tem algumas pessoas aqui, mas fique tranquilo, estamos dentro do que as normas de segurança estabelece, ok? Somente a equipe de pastores e a equipe do Ministério de Louvor. Bom, então vamos lá. Então a Bíblia diz que nós devemos ter um coração de obediência. Eu quero compartilhar com você 3 princípios. 3 princípios. Eu já até comentei sobre esses princípios aqui, já falei deles em alguma outra ministração, mas nunca ministrei efetivamente sobre eles. Os discípulos de São Paulo, igrejas que estão debaixo da nossa cobertura, talvez até reconheçam alguma coisa dessa ministração, porque a gente vai dar uma pincelada, mas como o nosso tempo ele é mais reduzido, então a gente vai fazer um curso intensivo aqui desses princípios. O primeiro que está nesse texto que nós lemos é o princípio do ouvir. É o princípio do ouvir. E quando a gente fala de ouvir, na ótica de Deus, a gente está falando de obedecer. Nós só obedecemos aquilo que nós ouvimos, não que nós escutamos. Você escuta tudo. Você sai na rua, tá lá o pancadão acontecendo, tá os pisadinhas do forró, sei lá como é que é o nome, tá todo mundo lá e você tá lá ouvindo. E às vezes você sai da igreja cheio de Deus e tal, e as igrejas que são mais tradicionais, tem um regimento mais tradicional, mais severo assim, que até estabelece, olha, ouvir música do mundo é pecado, e aí a pessoa sai da igreja pecando já, né? Porque ela sai da igreja e na frente da igreja tem um bar tocando uma música secular, e ela fala, meu Deus, como é que eu evito esse pecado? Não tem como eu evitar esse pecado. Mas nós escutamos de tudo, e Paulo até falou, olha, escuta mesmo, ouça tudo, mas guarda aquilo que é bom, reserva aquilo que é bom.
E quando Paulo fala para nós guardarmos aquilo que é bom, ele fala, ó, ouça, preste atenção naquilo que é bom. Porque aquilo que é bom é o que nós devemos obedecer. Aquilo que a palavra determina é o que nós devemos obedecer. Obedecer é o mesmo que ouvir. Quando nós ouvimos a voz de Deus, qual que é o próximo passo? É obedecer essa voz. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, ele fala assim, olha, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Que loucura! Aí a Bíblia fala, continua, o versículo 20 fala assim, mas se fordes rebeldes, morrereis à espada. Olha que loucura. Então significa que ouvir está no coração de Deus. Deus tem um desejo que eu e você ouçamos a voz dele. Nós lemos aqui o versículo 22 da Epístola aos Colossenses, e eu até reservei uma outra versão que tem aqui, que é a versão da Bíblia, a Mensagem. Eu achei muito legal essa versão aqui. A versão da Bíblia, a Mensagem, fala assim, ó: empregados, façam o que for dito pelos seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem a sua herança. Lembrem-se de que no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Jesus. Nós temos uma dificuldade muitas vezes de receber o comando do pastor, o comando do líder, o comando de alguém que está sobre nós, porque a gente olha para a pessoa e pensa que a gente está obedecendo a ordem dela, né? Veja só, na igreja, querido, no reino, 100% de nós somos servos, sim ou não? A Bíblia até estabelece, lá em Efésios 4, a partir do versículo 11, fala assim, ó: ele mesmo concedeu uns para pastores, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nessa ordem. E aí a gente pensa assim, só esses caras é que são os chamados, só eles é que tem voz de comando. Não. Atos capítulo 5, a Bíblia vai falar assim que os apóstolos, eles olham para a igreja, 5 ou 7, salvo engano. Depois você lê o Atos inteiro, você vai achar lá, tenho certeza. Aí a Bíblia fala que eles estão conduzindo a igreja, e aí um discípulo olha para a cara do outro assim, né? Jesus já ascendeu ao Pai, já não está mais em carne e osso ali com eles. Eles estão conduzindo a igreja, eles olham para a cara do outro e falam: olha, a gente tem um problema aqui, porque tem um povo para cuidar, está aparecendo mulher viúva, está aparecendo filho rebelde, está aparecendo gente doente, está aparecendo gente com necessidade financeira, com necessidade de falta de alimento em casa. E aí nós temos que ficar o tempo todo preocupados com essas coisas. E aí onde nós devemos queimar energia, que é na palavra, no ensino da palavra, a gente não consegue fazer. Aí alguém tem uma ideia genial: vamos levantar então um povo, né? Vamos pegar esse pessoal que segue a gente aqui, aqueles que são mais envolvidos com a obra, que estão mais com vontade de fazer, que estão mesmo indo para cima do reino, sem olhar para o lado, seguindo o que Deus deu para Moisés, meditando na palavra de dia e de noite, sem olhar para a direita ou para a esquerda. E vamos levantar eles como diáconos, como obreiros, como cooperadores do reino. E aí a Bíblia diz que eles levantam lá alguns homens, e claro que eles seguem um critério lá para levantar aqueles homens. E aí você que serve no reino, eu não estou falando você que é pastor, você que é apóstolo, você que é bispo, você que é sei lá o que, eu estou dizendo você que serve no reino. Você só serve no reino porque existe um critério de Deus para selecionar. Significa que você passou no processo seletivo de Deus. Aí quem está me ouvindo e me assistindo e não trabalha na igreja, por exemplo, pode pensar assim: nossa, então essa palavra não é para mim, essa palavra é só para liderança lá, eu não tenho nada com isso aí, eles que têm que ouvir isso aí. Serve para você também, porque Jesus falou assim, ó: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide ao mundo e fazei discípulos. E todos que aceitam a Jesus estão debaixo dessa palavra, estão debaixo dessa ordem.
Alguns vão ter um nível de responsabilidade maior, mas também eles serão cobrados nessa proporção. A Bíblia fala assim: aquele que é dado mais, é cobrado mais. Você lembra lá daquela parábola dos talentos? Deu 1 para um, 2 para outro, 5 para outro. O de 5 foi lá, prosperou, virou 10. O de 2 prosperou, virou 4. O de 1 fez o quê? Enterrou. O Senhor chegou, pediu conta. Aqueles que multiplicaram maravilha, receberam galardão no nível da sua dedicação. Aquele que enterrou, ficou até sem o que ele tinha. Ficou até sem o que ele tinha. Então, nós passamos num processo seletivo da parte de Deus. O princípio maior para que eu e você possamos servir no reino e atingir a vontade de Deus, atender a vontade de Deus, é ouvir e obedecer aquilo que se ouviu. Ouvir e obedecer aquilo que se ouviu. Porque se a gente ouviu e não obedeceu aquilo que se ouviu, é mesmo que a informação entrou por aqui e saiu por aqui, nós só escutamos, né? Dando graças a Deus por não ser surdo. Olha, escutei isso, não sou surdo, que bênção. A informação passa e aquilo é jogado fora. E aquilo é jogado fora. E aí a gente pensa assim: nunca ninguém vai cobrar isso aí de nós. É um engano, né? Porque a Bíblia fala assim, ó: o empregado mal-humorado, que só faz o trabalho de má qualidade, vai ter que prestar contas. Ixi, moiou. Vai ter que prestar conta. Hoje a gente, um culto que seria o culto, né, na sua totalidade de ceia. Então nós tivemos que, por conta de todo o movimento, ministrar a ceia para os discípulos, para depois a ministração da palavra no culto online. Hoje é um dia que eu tenho certeza que a grande maioria de nós tem uma preocupação maior com o testemunho. A gente fica preocupado no dia de ceia, né? Preocupado. Tem aqueles que são mais religiosos ainda, que ele fica extremamente preocupado. Ele nem passa, ele tem que vir num horário diferente, fala: nem vou lá, deixar para tomar outro dia. Outro dia eu falo com o pastor David, ele ministra para mim durante a semana, porque hoje, nossa, hoje eu não estou legal, né, para tomar a ceia. Principalmente quando chega naquele momento em que o apóstolo Paulo fala assim, ó: examine-se o homem a si mesmo. Aí a gente olha para dentro de nós e fala: agora moiou, não posso tomar ceia. Não posso tomar ceia. Mas isso é religiosidade nossa. E aí uma opinião minha, isso não está na Bíblia. E por favor não me interprete mal, nem amaldiçoe a minha família. Mas é falta de vergonha na cara do crente que pensa assim. Porque qual que é a proposta de Deus? Se converte, santo. Se converte. Existe um princípio simples na Bíblia. Olha, se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Tem coisa melhor na terra do que você sentar à mesa para cear com o Senhor? Tem coisa melhor na terra do que você ser alimentado por aquilo que Deus preparou para você? Então, se nós estamos sendo privados disso, não é uma iniciativa de Deus, é uma iniciativa nossa. Nós é que estamos só escutando e não obedecendo, e não ouvindo. Então, ouvir é o mesmo que obedecer. Grave isso, esse é o primeiro princípio que eu e você precisamos gravar. E aí eu falei para você, né? Grave essa palavra, equidade, né? O líder, trate o servo ou liderado com justiça e com equidade. Nesse mundo de ativismo, né? Ativismo feminista, ativismo racial, ativismo de sexualidade, muito ativismo político. Tem muitos ativistas, né, que defendem as suas bandeiras. E até quando a gente ouve essas discussões nos telejornais, eu e a pastora, a gente fica lá falando sobre isso, né? Porque os ativistas, eles brigam pelo quê? Igualdade. A mulher, ela tem que ter o mesmo direito, igual ao homem. Olha que legal, que maravilha. Pode, claro que pode. Eu sou mega a favor disso. Só que o homem que trabalha, por exemplo, na construção civil, ele carrega um saco de cimento de 50 quilos. A mulher vai ter a condição de fazer isso? Pastor, algumas mulheres fazem. Ok, mas todos os homens que trabalham na construção civil, eles têm isso por obrigação. Todas as mulheres vão ter essa condição?
Não vai, querido. Estrutura física, é só você, né? Não vai. O que é equidade? Equidade é você distribuir as tarefas de acordo com a condição de cada um, de acordo com o nível de cada um. E aqui no reino de Deus eu não estou falando de nível de conhecimento e nem nada disso, até porque não somos nós quem levantamos, é o próprio Deus quem levanta. Então essa equidade, esse nível espiritual, quem é que vai buscar? É você, servo. É você, servo. Eu nunca... A Jéssica vai me tirar do louvor agora, depois dessa informação. Eu nunca desejei o louvor, desde a minha conversão. Nunca. Nunca desejei o louvor. Todo mundo chega na igreja e se encanta com o louvor, né? Nossa, louvor, gente! Eu não desejei. Eu achava o louvor... o louvor, da hora, adoração, bacana, maravilha. Só que quando eu fui líder de jovens, ou eu fazia brotar uma paixão, um amor pelo louvor, ou eu não ia conseguir liderar os jovens, porque todos os jovens desejavam o louvor. Todos, 100%, pastor. Todos queriam louvor. E qualquer coisa que eu falasse, eles não entendiam, eles não recebiam, eles só escutavam. Mas quando eu falava assim, gente, vamos fazer um movimento de adoração, e aí dava um violão na mão de um, microfone na mão do outro, colocava o outro na bateria, aí você podia ministrar qualquer coisa, que eles recebiam, aí eles abraçavam o negócio, aí o ministério ia para frente. Eu falei, rapaz, eu vou ter que me aplicar no louvor, senão eu vou perder os jovens. Aí comecei a me aplicar no louvor, aí maravilha, aí o louvor se tornou uma paixão, um amor, algo, né? Foi muito legal. Mas quando eu cheguei na igreja e eu vi o pastor ministrando a palavra, eu falei, rapaz, é isso que eu quero para a vida. Eu já lecionava, eu dava aula lá em São Paulo, é chamado de PEB 1, né? Professor de ensino básico nível 1, que é de 1ª a 4ª série. Tinha o magistério, como tem aqui no Paraná, hoje não tem mais o magistério lá em São Paulo, e eu dava aula pelo magistério. Então eu já estava acostumado com essa coisa de ensinar, né? Mas quando eu vi o pastor ministrando a palavra, eu falei, e aquela palavra provocando coisas dentro de mim, eu falei, isso é muito mais do que você pegar a mão da criança e ensinar para ele assim, olha, ondinha vai, ondinha vem, subiu, desceu, formou o A. Subiu o poste, voltou, ondinha vai, ondinha vem, formou o B. Ondinha vai, ondinha vem, olha que bonitinho, formou o C. É muito mais do que fazer isso, porque você está dando um conhecimento claro que vai fazer diferença na vida daquela criança, mas ministrar a palavra provocava um negócio dentro de mim. Eu falava, é isso aí que eu quero. Eu comecei a desejar aquilo ali. Quem é que tinha a obrigação de se aplicar para ser selecionado no processo de Deus? O pastor? Era obrigação do pastor olhar para mim e falar, não, ele tem algum potencial, eu vou colocar ele para fazer alguma coisa. Não, é buscar em Deus. Romanos fala dos dons, Coríntios fala dos dons, e nas 2 epístolas o apóstolo Paulo fala assim, Deus dá para aquele que busca. Para aquele que busca. Nós queremos ser honrados, e você pode falar, não, eu não, eu não, papo furado. Você quer ser honrado. Eu sei que não tem maldade na honra que você quer, eu sei que não tem nada de ruim nessa honra, e não é pecado você querer isso, desde que você busque isso em Deus. Desde que você busque isso em Deus. Então o primeiro princípio, meu e seu, como servos, é obedecer aquilo que ouvimos. Ouvir para obedecer aquilo que ouvimos. Então, que os seus ouvidos estejam abertos, e que essa palavra que você ouve, ela caia no teu coração, e que ela seja distribuída de forma equalitária, né? Proporcionalmente na sua vida. E aí que Deus revele para você em que nível você está com Ele.
Já que o dia hoje, que é um dia de celebração da ceia, né, e que você veio, você participou do pão, participou do sangue, e que você teve um momento de comunhão, e que eu sei que hoje é um dia que provoca isso em nós, que essa palavra agregue aí nesse pensamento, e que isso seja distribuído dentro de você, a ponto de você falar, não, realmente eu preciso melhorar na questão de ouvir, porque eu estou tendo a percepção de que eu só estou escutando as coisas, eu não estou ouvindo. Às vezes eu vou lá puxar a orelha do Milton lá, eu falo, filho, ouça o que o teu pai está dizendo. Para de ficar só escutando o que eu estou falando, cara. Você só me escuta, você não me ouve. Às vezes ele acaba sendo flagrado no mesmo erro. Acorda, né? Fala, acorda, escova o dente, arruma teu quarto, vai fazer suas tarefas. Aí ele acorda, vai fazer tarefa, não escova o dente, não arruma o quarto, ou arruma o quarto, não faz tarefa, desconfigura, não sei o que acontece. Eu falo, ó, você só está me escutando, você não está me ouvindo. Quando você me ouvir, você vai conseguir obedecer. Quando ele ouve, aí ele faz direitinho, aí ele acorda, ele segue o rito direitinho. E nós como filhos do Pai Celeste é assim. Deus fala, ó, se você quiser e você ouvir. Não é só querer e escutar, é querer e ouvir. E é interessante que no versículo seguinte ele fala, se você for rebelde, então significa que não ouvir é um ato de rebeldia diante de Deus. Então ouça. Lá no livro de Efésios, na epístola aos Efésios, capítulo 4, a Bíblia vai falar assim, ó. Capítulo 4, a partir do versículo 3, a Bíblia vai falar assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí olha o que ela fala aqui, ó. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. É um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em nós. Que loucura! Que palavra é essa que a gente está lendo aqui? Agora, olha essa versão aqui. Essa versão aqui eu achei fantástica. A partir do versículo 3, que eu acabei de ler aqui numa versão mais João Ferreira de Almeida aqui, mais tradicional, digamos assim, nem sei que nome que dá para isso aí, mas vamos lá. Vocês foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Olha só, quando a gente não está em unidade, o que acontece? Lembra lá na Torre de Babel? Deus foi lá e provocou a desordem na língua de todo mundo, aí o pessoal ficou se batendo. Ninguém entendia ninguém entendia nada, e aí eles ficaram se batendo. Qual foi a única alternativa que eles tiveram? Cada um ir para o seu canto. Fala, gente, a gente falava todo mundo a mesma língua, estava tudo certo, estava construindo a torre, a gente ia chegar no céu, ia ser famoso, ia ser top. Mas alguma coisa aconteceu, a nossa língua foi confusa, e agora ninguém está se entendendo, e está cada um para um lado. Qual que é a melhor alternativa agora? É cada um ir para o teu lado. Deixa eu ver quem está falando a mesma língua do que eu. Junta ali aquele povo e vai cada um para o teu lado. Vamos construir as nossas nações. A torre teve que ficar lá, abandonada, destruída. Então, e olha só, essa desunião, quem provocou foi Deus. Foi Deus que foi lá e separou o povo. Trouxe confusão na mente do povo. Aí você fala, nossa, mas Deus fez isso? Meu Deus, como é que o senhor faz um negócio desse? Só que ali Deus fez aquilo porque o propósito da unidade daquele povo era um propósito equivocado. Eles queriam andar em unidade para serem famosos e serem iguais a Deus. E a gente conheceu, ou pelo menos ouve falar de um cara, de um ser que quis ser igual a Deus. O que aconteceu com ele? Foi expulso do céu. Foi expulso do céu. Quando você identificar dentro de você essa síndrome, né, de querer estar separado, porque nós entendemos, né? Eu quero ficar separado porque eu entendo que eu sou melhor do que... Isso é síndrome de Lúcifer.
Se você for estudar batalha espiritual, teologia do louvor, você vai ouvir falar disso. Síndrome de Lúcifer. Deus vai te separar para que você seja devolvido à real unidade. Agora olha que coisa, o primeiro princípio é ouvir para obedecer. O segundo é entender. Nós precisamos entender o que Deus está querendo com a gente. Entender o que Deus está dando para nós. Por que Deus quer que eu obedeça? Por que Deus estabelece equidade no reino e não igualdade? Deus estabelece isso para que eu e você caminhemos em unidade de fé. Unidade de fé. Nós somos diferentes uns dos outros, sim ou não? Nós somos. Mas ainda com essas diferenças que temos, talvez fisicamente, talvez emocionalmente, talvez financeiramente, talvez socialmente, temos diferenças. Mas acontece que nós fomos, todos nós, 100% de nós que estamos aqui, quem está me assistindo, nós somos criados com o propósito de glorificar o nome do Pai. Essa foi a ideia de Deus, em nos construir, em nos criar. Esse foi o propósito de Deus. E aí ele fala assim, por isso permaneçam juntos, de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que governa sobre todos, age por intermédio de todos, está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Que loucura, gente. Isso é lindo demais. E aí esse segundo princípio, que é entender para ter unidade, eu preciso declarar uma verdade. Eu preciso entender que unidade é coisa séria. Sabe o que eu faria se eu fosse você, quando terminasse esse culto? Eu pegaria o WhatsApp, ia lá no grupo da igreja, ia no grupo da família, ia no grupo dos amigos, no grupo da empresa, e colocava lá assim, para todo mundo lá assim, todo mundo que está nesse grupo aqui, vocês são importantes para mim, eu amo vocês. Mandava uma mensagem para aquela pessoa que você não fala há 200 anos, aquele irmão que mudou da igreja e você ficou com raiva porque ele mudou da igreja, onde já se viu sair da minha igreja, né? Aquelas coisas que dá em nós. Mandava uma mensagem para ele, falava, meu irmão, você está aí na outra igreja, Deus te abençoe, te amo em Cristo. Eu entendi que ter unidade com você, apesar das diferenças, é a vontade de Deus, é a vontade do Eterno. Eu só vou ter um problema com quem não vou nem ter um problema com ela, mas eu só vou ter um problema, né, por alguém, se eu descobrir que alguém saiu da igreja para ir para outro credo, para ir para fora do reino. Aí a gente tem um problema, que aí a gente tem que queimar uma energia com oração para resgatar o cara. Mas se o cara, porque de repente na multiformidade de Deus, essa roupagem não me serviu, eu preciso de outra. Aleluia. Lá prega que Jesus é o Senhor, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo. Então, meu querido, estamos no reino. Se tudo que você ouve lá, você filtra na palavra e está em conformidade, maravilha. Agora, estamos falando de nós que convivemos no mesmo ambiente. Falo aqui do nosso ministério, falo de você na sua casa, falo de você no teu trabalho, falo de você na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. Você convive com pessoas. E posso te contar uma verdade, que não é uma verdade do pastor Jota. Você pode estudar aí, vai buscar informação dos especialistas, da área, eles vão te falar. Nós somos resultado daquelas pessoas com quem nós convivemos. Nós somos resultado disso. Então, quando eu me pego meio rabugentão em mim mesmo, ou como a pastora Ju gosta de falar, você é muito truculento. Quando eu me pego, nessa truculência toda, eu falo, vixe, eu preciso começar a rever as pessoas com quem eu estou andando. Eu preciso rever isso. Aí eu começo a prestar atenção, realmente, o fulano é meio rabugentão, eu fico muito com ele. Eu vou dar uma filtrada nessa amizade. O outro também, meu Deus do céu, nada tá bom para ele. Eu estou pegando um pouquinho disso também. Eu vou começar a dar aquela filtrada, porque para o Senhor, unidade é coisa seríssima. O versículo 13 vai falar assim, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como meninos. Veja que você desenvolver unidade no reino amadurece, nos torna maduros. Queridos, eu estava conversando com o pastor David agora há pouco ali na porta da igreja. Nós não somos donos da verdade, nenhum de nós somos. Quem é dono da verdade? Jesus. Na verdade ele não é o dono da verdade, ele é a verdade. Ele é a verdade. Tudo que eu te disser que for precedido, não, for sucedido da expressão eu acho, significa que não é Jesus falando, é o que eu penso. E isso que eu penso pode não ser a verdade absoluta, pode até ser verdade na minha vida, mas talvez não seja na sua. É um problema? Nenhum. Eu preciso entender isso. O fato de nós pensarmos diferentes, se nós pelo menos entendermos que pensamos diferentes, assim como todos os membros do nosso corpo, cada um tem uma função, mas nós estamos dentro do mesmo corpo, unidos, em unidade, nós vamos para o céu, e a gente vai chegar lá e vamos dar risada com Jesus. A gente vai falar dessas diferenças, né? Dessas diferenças, a gente vai falar dessas, a gente vai dar risada dessas coisas. Falar, Jesus, você não sabe, meu Deus do céu, olha, lá quando a gente estava convivendo lá era um negócio engraçado assim, meu Deus do céu. Porque a gente parecia que estava falando uma língua diferente, mas no final das contas, a gente estava falando da mesma coisa. Porque a maturidade alcançou o nosso coração. Então, o segundo princípio é entender que unidade é coisa séria. Se eu ouço e se eu entendo, aí eu chego no terceiro princípio. O terceiro princípio é o atender. E aí, já ia cobrar do nosso sonoplasta ali, pelo amor de Deus, não me ajuda. Estou de olho lá. Só entendedores entenderão. Me ajuda aí. O terceiro princípio é o atender. Se eu ouvi e eu entendi o que eu ouvi, eu vou atender. Eu vou conseguir responder à expectativa, né, que estão tendo de mim. Lá na epístola escrita a Tito, lá no capítulo 2, Tito, epístola de Tito, de Paulo a Tito, né, melhor dizendo, capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 1, fala assim, ó: tu, porém, fala o que convém para a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na consciência. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não fofoqueiras, está na Bíblia, não escravizadas, muito dadas ao vinho. Já pensou, meu Deus do céu? Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Meu Deus, né? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tudo isso para que a palavra de Deus não seja difamada. Não é para louvor e glória de nós mesmos, é para que a palavra de Deus não seja mal vista. Eu acho isso fantástico. Aí ela continua falando assim, ó: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Chega de ser adolescente, jovem, agitado, né? Sem regra, libertino. Tenha critério, tenha regra. Aí o versículo 7 é o cerne desse texto aqui, ó: torna-te pessoalmente modelo, padrão, referência de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Na linguagem, sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, para que o diabo não tenha argumento, né, contra nós. Não tendo indignidade nenhuma que se dizer a nosso respeito. Quanto aos servos,
que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Alegra o coração de Deus em nome de Jesus. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Pai amado, se a gente só lesse esses versículos já seria suficiente, não precisaria falar nada, porque para bom entendedor, pingo é letra. Queridos, se eu ouvir, eu vou entender. Eu só não vou entender se eu só escutar. Se eu ouvir, se você está com os ouvidos abertos, se a oração que nós fizemos no início, ela está fazendo valer sobre a sua vida, seus ouvidos espirituais estão abertos, e aí o seu entendimento está aberto. Olha só, o seu discernimento está aberto. Entender é diferente de discernir. O entender é o que você está fazendo agora. Eu estou falando em língua portuguesa e você está me entendendo. Mas discernir provoca no teu espírito testificação. Você olha para mim e fala assim: esse neguinho não tem a menor condição de falar essas coisas aí para mim. Se não for Deus, ele só pode estar falando isso da parte de Deus. Ele não tem sabedoria, conhecimento suficiente, né? Experiência suficiente para me dar essa instrução. O seu discernimento que leva você a esse raciocínio. Porque o discernimento ele fala: rapaz, só pode ser Deus. Só pode ser Deus, porque essa palavra está falando com um lado aqui de mim, ela está entrando aqui dentro aqui, e ela está provocando um negócio esquisito aqui dentro. Eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa aqui dentro. Talvez você não queira mostrar para a pessoa que está do teu lado, você não quer se expor, você não quer... Não, mas está provocando aqui, mas eu vou me guardar em mim. Eu vou me reservar em mim. Tudo bem. Desde que isso daí, quando terminar aqui a ministração, provoque mudança. Mudança. Você fala: não, realmente Deus, eu preciso rever aqui essa questão. Eu sou servo, eu sou chamado, eu sou filho, eu sou do reino. Eu preciso me comportar como um cidadão do céu. O que o cidadão do céu faz? Ele ouve a voz de Deus e obedece. O que o cidadão do céu faz? Ele entende a vontade de Deus. E quando ele entende a vontade de Deus, ele quer estar perto de quem também entende. Eu tive um discipulador, e ele falava assim para mim: pastor, os rebeldes são homogêneos. Como assim? Rebelde está sempre com rebelde. Assim como os obedientes também são homogêneos. Os obedientes estão com obedientes. E aí, quando ele falava isso para mim, era um alerta. É porque ele já tinha visto alguma coisa na minha vida que estava fora fora do campo da obediência. E aí eu começava a rever. Eu começava a filtrar o que eu ouvia. Ah, mas você viu o pastor? Ah, nossa, o pastor, meu Deus. Ah, mas você viu o fulano? Ah, o fulano, nossa, meu Deus. Ah, você viu a fulana? Nossa, a fulana, meu Deus. Eu falava: ih, meu Deus, eu estou aqui no meio. Entendi. Deixa eu sair daqui. Hein? Abster-se da aparência do mal. Se afasta da aparência do mal. Deixa eu sair fora daqui. Se eu entendi isso, eu vou querer estar em unidade com quem está entendendo o mesmo que eu. E se eu entendi, qual que é a consequência de eu ouvir e entender a voz de Deus? Atender aquilo que Deus tem para mim. Atender a vontade dEle. Atender a vontade dEle. Nós lemos aqui, olha, traga satisfação ao coração de Deus. O salmista fala assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse agrada-te, muitos interpretam errado. Muitos entendem assim, ó: agrada-te do Senhor, está falando assim, ó, o Senhor vai te agradar. Não, agrada-te, ele está falando assim, ó, você agrade a Deus. Agrade a Deus. Faça alguma coisa que chame a atenção de Deus, e aí Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E queridos, a gente tem visto Deus satisfazer os desejos do nosso coração em coisas tão boba, que a gente dá risada em casa. Às vezes a gente está em casa, a gente fala assim: queria comer um chocolate, pastor. E estamos lá vacilando, assistindo televisão, perna para cima. Aí daqui a pouco alguém chega com cesta,
com alguma coisa assim. Aí fica eu e a pastora olhando para a cara do outro assim, que a gente sabe. Nossa, a gente falou disso aqui. Outro dia, agora essa semana aqui, vou contar esse testemunho rápido aqui e a gente já encerra. Eu fui fazer janta. A gente estava trabalhando em home office, a pastora estava em loco, né? Ela estava no escritório e eu estava trabalhando a partir de casa. Aí na conversa no WhatsApp falei assim: amor, vou fazer uma jantinha aqui para você. Maravilha. Aí fui fazer o arroz. Só que aconteceu alguma coisa no meio do caminho que não deu tempo de eu fazer a janta antes dela chegar. Eu fui fazer depois que ela já tinha chegado. Não lembro o que foi que aconteceu. Não lembro o que foi. Aí ela chegou, beleza. Fui fazer janta, a gente ficou lá na cozinha, batendo papo. Abri o armário. Primeiro fui no pote, onde a gente guarda o arroz. Não tinha arroz lá. Aí eu fui no armário, peguei lá, tinha o último pacote de arroz. Eu falei: ó, vida, isso aqui é o último pacote, tem que fazer despesa. Maravilha. Aí a gente foi, abriu o pacote e tal, fizemos arroz. E jantamos, né? E ela realmente, ó, o pagamento tem que fazer e tal. Aí quando foi terça, meu Deus, acho que foi terça, o pastor vai me lembrar aí. Viemos para o culto, acabou o culto, ficamos aqui papeando na porta da igreja, e todo mundo pronto para ir embora já, inclusive. Aí alguém liga para o pastor, fala: ó, preciso ir aí, eu preciso entregar uma cesta aí para o senhor, pastor, tal. Aí a pessoa veio, aí entregou para o pastor. Aí como a gente ficou morgando ali na porta da igreja, o pastor falou assim: vou levar vocês para casa. Não, pastor, a gente vai embora, tá tranquilo. Não, vou levar vocês para casa. Aí fomos papeando até a porta de casa. Chegou lá na porta de casa, o pastor falou assim: pastor, ó, Deus tocou no meu coração, essa cesta aqui é para vocês. Na hora assim eu falei, olhei para o pastor e falei: meu Deus, que bênção, né? Aí beleza, pegamos a cesta, levamos para dentro de casa, oramos, agradecemos, aleluia. Aí a gente foi ver, tudo que tinha na cesta é justamente o que a gente costuma fazer de despesa em casa. E aí eu falei: olha, Deus nos agrada nas pequenas coisas. Ele traz a satisfação do desejo do nosso coração nas pequenas coisas. Porque para muitos pode ser: ah, mas poxa vida, foi só uma cesta. Mas eu sei que ali foi o cuidado de Deus na nossa direção. Então, querido, grave esses 3 princípios: ouvir, entender, para atender. Ouvir é o mesmo que obedecer. Entender é você caminhar em unidade com o reino, em unidade com a vontade de Deus. E atender fala de compromisso, de você ter compromisso com a vontade de Deus, de você ter compromisso com aquilo que está no coração de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Eu queria louvar uma canção com você. Não sei se o pastor quer ministrar primeiro. Pode ministrar o louvor, pastor? Quero ministrar essa canção com você. Pastora, por favor. E essa canção ela fala de você abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para você. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. Você que está em casa, se você tiver a oportunidade, se reúna aí com a sua família também, se junte com eles. Mesmo que você não conheça a canção, não tem problema, ore enquanto você ouve essa canção. Mas durante essa oração, peça ao Senhor: Senhor, cumpre em mim essa palavra, cumpre em mim essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor, na beleza da tua santidade, te adoramos, Senhor.
Você onde você estiver, que essa palavra crie você, que essa palavra produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um na sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus.